percebe, o cara vai falar assim, vou fazer uma academia. Uhum. Você já imagina aquela academia... Tradicional, né? Sim. Só de peso, aparelhagem, né? Sim. Quando você estava pensando em empreender, daí você saiu da clínica e foi empreender, né? Isso. Primeiro, o que você pensou que você ia fazer de diferente, né? E quando que foi a virada de chave, assim? Porque tem muita gente que às vezes sabe muito de um assunto e às vezes tem medo de empreender ou de dar o start, né? Como que foi para você? Cara, assim... Só te interromper um pouquinho, antes dele responder essa pergunta. Calma, velho, calma, você tá muito nervoso. Depois você faz a pergunta, cara. Não, é só pra destacar que o podcast de hoje tá valendo ponto pra essa competição aí. Vale ponto. Entendi, achei que você ia... Então... E a galera tá aqui esperando, quer saber o que eles precisam fazer. Quantos pontos vale hoje? Vale 30 pontos. 30 aí, ó, 30 pontos, bicho, não é pouca coisa, não. Top. O pessoal Parabéns deve aí. estar na loucura aí já. Não, tá um monte de comentário aqui, ó. Inclusive, pra validar os pontos, tem que tirar um printzinho que tá assistindo a live, a gente vai olhar os comentários, o Éder tá aqui de olho, pra saber quem realmente tá participando e tudo, interagindo. Prestando atenção, né, galera? Convidando as pessoas, que é muito importante também. E se quiser também aproveitar, já se inscreve no nosso canal, né? Já vai trazendo mais pessoas. Vai lá, meu querido. Então, ali na clínica, o que aconteceu? Quando eu comecei ali, eu comecei com a ginástica laboral, até a clínica estava em reforma, até ela ficar pronta. Essa reforma, porque eu ia entrar como sócio dentro do treinamento funcional. E daí, até essa parte do treinamento funcional ficar pronto, eu comecei a atender dentro da musculação também. Na hora que ficou pronto, eu atendia nas duas modalidades, musculação e treinamento funcional. E, eu tinha muitos profissionais ali de alto calibre ali, que sempre me apoiaram, sempre me ajudaram, eu aprendi muito ali, muito. E eu percebi que os meus alunos, eles eram pessoas muito próximas ao meu perfil. Eram carismáticos, gostavam da atividade física e tudo. Era um perfil muito próximo ao meu. E, de vez em quando, se um aluno... Eu lembro que de manhã eu atendia musculação e à tarde e à noite eu atendia funcional. E, às vezes, algum aluno não conseguia ir treinar e tal. Ele precisava realocar o seu horário. E daí eu oferecia outra modalidade só para ele fazer uma aula para ele conhecer. Ele gostava. E aí ele queria fazer aquela modalidade também. Só que às vezes ele acaba pesando muito por questão financeira. Você pagar 2 modalidades e tudo, 2 horários e tal. Aí que começou a cair a ficha, entendeu? Do formato que eu tava montando pro conceito HVB. Eu falei assim, comecei a entender, estudar um pouquinho sobre treinamento, sobre essa parte física. E, nosso corpo, ele não entende o que é... Se ele tá numa máquina ou se ele tá fazendo um movimento. Ele não entende. Ele só recebe a informação e faz o estímulo, certo? Então, eu falei assim, não dá pra ficar preso numa modalidade. Dá pra encaixar as duas de uma maneira, dá pra encaixar de alguma forma que seja o objetivo do aluno. Se ele quiser, aquele dia, treinar mais voltado à hipertrofia, ele consegue. Se no outro dia ele quer fazer uma coisa mais cardio-respiratória, mais voltada ao funcional, fazer uma aula dinâmica, ele pode. Ele não precisa ficar restrito a uma modalidade. Ele tem que ser livre. Tem que ser algo que agrade ele, que dê prazer a ele. Então, nisso, já foi começando a surgir uma ideia na minha cabeça. Já foi começando a borbulhar. Nisso, eu comecei a fazer alguns cursos, voltados sempre a atendimento. Eu acho que curso técnico de treinamento eu fiz poucos. Mas daí um dia, lendo um livro sobre gestão e começando a borbulhar a cabeça. E eu comecei a perceber que todos os alunos que estavam comigo, eles estavam pelo atendimento. Comecei a perceber que o treino era consequência. Um bom treino era consequência. Mas eles gostavam do atendimento. Muitos me elogiavam pela questão de ser pontual, de atender eles da melhor forma, de tratar eles muito bem. E eu fui percebendo que a partir do momento que eu começava a fazer isso, eles ficavam comigo. Eu consegui aumentar a minha retenção. Isso você já estava com a academia aberta? Não, isso dentro da clínica. Dentro da clínica. E eu comecei a perceber que eu já tinha uma boa retenção por conta disso. E por eu ter uma facilidade, ser mais carismático, não ter vergonha e tudo, comecei a divulgar mais meu trabalho. Aí foi atraindo mais pessoas e tudo. E sempre um perfil mais livre, assim, que eu digo, né? E aí, falei assim, e estudando atendimento o tempo todo. Até que eu cheguei um momento, acho que meus 24, 25 anos, me bateu uma ficha assim. Eu falei, hoje eu tenho 25 anos. Se eu quiser chegar ao nível Evandro Mourão, vocês vão ver que eu vou falar o tempo todo dele, porque eu tenho ele muito como referência. Eu vou conversar com o Evandro e ver qual que é o segredo. Quero aprender, quero saber o que é. E ele, um dia, conversando com ele, me falou, é tratar bem as pessoas. De verdade. Um treino é consequência. Desde que você cuide dos seus alunos como se ele estivesse cuidando de você... tudo certo. Ele vai ser eternamente grato a você por tudo. E daí eu comecei a
a estudar a questão de atendimento, comecei a entender um pouquinho essa questão de empreendedor, comecei a entender um pouquinho de finanças. E eu falei assim, se eu quiser ter um nível igual o Evandro hoje é um profissional de 40, 45 anos. São poucos profissionais da minha área que têm essa idade. Eu vejo que a maioria, se você olhar em torno, a maioria está ali no seu auge, 30, 35. A partir disso, já começa a diminuir a quantidade de profissionais que têm uma idade um pouco mais alta. Então, eu falei assim, para eu chegar nesse nível, eu tenho que começar hoje. Eu tenho que começar hoje para poder chegar naquele nível. Não é de uma hora para outra, né? É cada dia construindo um tijolinho. E eu botei uma meta de 30 anos. Eu falei assim, eu quero ter meu carro, quero ter minha casa, quero ter 100 mil reais no bolso. Mas como que eu vou fazer isso? A partir de agora, tem que achar uma maneira. E aí que eu comecei a pensar em abrir o meu espaço. Daí eu fui pesquisando, fui para São Paulo, fui conhecer outras academias, outras ideias. Comecei a seguir blogueiras fitness, personagens famosos, mas para entender o que tem de diferente, o que buscam e tal e tal. E um dia, eu atendendo, eu fui maltratado na frente de um aluno meu, entendeu? Daí eu falei assim, pra mim não é... Isso não é assim que funcionam as coisas. Eu falei, a partir de hoje, eu vou tomar as rédeas da minha situação. Eu vou arrumar as minhas próprias brigas. Porque o que eu brigar daí vai ser meu, não vai ser dos outros. Sim. Então, daí eu comecei a estudar, principalmente a questão de liderança. Eu já tinha dentro da clínica, meio que por situações, eu acabei sendo colocado como líder, entendeu? As situações me levaram a ser um líder, não foi eu que busquei ou fui colocado. As pessoas sempre me procuravam para resolver algum problema, alguma coisa. E as coisas iam acontecendo naturalmente. Mas era uma posição que eu não tinha domínio. Simplesmente eu dava a minha opinião da maneira que eu achava que deveria ser. E foi acontecendo. Aí nisso eu fui percebendo que eu tinha uma facilidade em questão de maneira como tratar as pessoas, a maneira como conversar, a maneira como expor a minha opinião sobre tal assunto. Eu trabalhava muito com os personagens, questão de crenças e valores, né? De você mostrar para a pessoa o porquê que é importante ela estar uniformizada, ela chegar no horário, ela tratar o aluno de tal maneira, como que é o outro lado de quem recebe essa informação. É diferente você chegar lá, o seu personal está na porta, olá, bom dia, seja bem-vindo, do que você chegar, o seu personal está sentado mexendo no celular. São duas situações diferentes. Eu comecei a entender o quanto é importante essa questão da recepção do aluno, Sim. o quanto é importante tudo que você faz para o aluno, que você cuidou daquele momento para atender aquele aluno. Então, para fazer ele se sentir importante, aquela 1 hora ela é sua, é importante, você é importante para mim. E isso foi fazendo a diferença. E nisso, acho que o boca a boca foi fazendo automático. Mais pessoas foram procurando, fui começando, fui ganhando alunos, os alunos foram ficando, e eu vi a necessidade de, realmente, eu falei assim, hoje, financeiramente para mim, eu consigo dar conta de um espaço que eu consigo atender e eu vou ter muito mais vantagens. E eu comecei a estudar a questão de empreendedorismo. A questão mesmo de ter a questão de ganhar mais dinheiro, também tem que ter o retorno financeiro, não adianta eu ser eternamente grato pelo que eu faço, mas não ter as minhas contas em dia. Sim. Então, assim, e eu tenho vários sonhos, de viajar, conhecer o mundo, de fazer as minhas corridas, de fazer muita coisa. Então, assim, tem que ter um retorno financeiro. E uma forma é escalonamento, certo? Então, eu comecei a estudar uma forma de ter um escalonamento. Daí que eu fui abrir o meu espaço e trazer outros profissionais que têm uma filosofia muito próxima à minha para trabalhar junto e criar um ambiente que seja agradável, onde todo mundo se sinta muito bem e se sinta em casa. E aí que as coisas foram emergindo. E dentro disso, trabalhando um pouquinho do meu jeito. Que é fazendo essas aulas mais dinâmicas, essas ações, que eu vejo que é uma coisa que para mim é o principal hoje de uma academia. Para mim é o principal, de verdade. Eu vejo o quanto, assim, eu vejo pelos números do nosso Instagram, o quanto aumentou o número de pessoas que estão seguindo a gente, que comentam, que curtem, que nos procuram, e porque veem as ações que a gente faz. Ninguém, acho que, falar para você, que nos procura porque fala que o nosso treino é o melhor... Difícil. Geralmente todo mundo vem de uma indicação, a maioria dos nossos alunos hoje, eles vêm de indicação, tanto que o nosso Insta a gente divulga o que acontece dentro, é muito difícil a gente divulgar buscando novos alunos, alguma ação assim, né? Geralmente a gente mostra o que a gente tem dentro, valoriza quem tá ali dentro, a nossa equipe e tudo, que é uma coisa que eu vi que muitas outras academias às vezes não trabalham nesse ramo. Então eu procurei uma linha
fora do que todo mundo ali briga, entendeu? Foi no Oceano Azul ali praticamente, certo? Onde todo mundo tá brigando pelo melhor treino, melhor não sei o que, não sei o que lá. Falei, não, eu vou procurar um estilo diferente, uma maneira diferente de trabalhar. Então a gente preza muito pelo atendimento. Tanto que o espaço ele foi construído para ser um lugar agradável, um lugar bonito, um lugar estético. Tanto que lá a gente prioriza muito a questão do atendimento presencial da pessoa. A gente não tem esteiras. O pessoal às vezes chega lá, mas como assim, uma academia que não tem esteira? Nós não temos esteira. Por quê? Você está pagando um profissional trainer. Você está pagando um personal trainer. É muito mais vantajoso para você eu te aquecer com vários movimentos, trabalhando mobilidade, flexibilidade e tudo, do que você ficar numa esteira caminhando por 10 minutos. Você vai, sim, o aluno ele vai entender a importância do personal. A partir do momento que ele entende a importância do personal, é muito difícil ele treinar depois sem. Porque ele acostumou, ele viu o quanto faz diferença, o quanto a dedicação dele é diferente, o quanto os estímulos mudam. Então, ele começa a entender a importância. Então, a gente tira o aluno da máquina e ensina ele a treinar. Tô batendo aqui toda hora. A gente ensina ele a treinar, certo? Que daí, assim, igual a pandemia mesmo mostrou. As academias fecharam. E aí, onde que eu vou treinar? Vou treinar onde? Então, a gente ensina o aluno um movimento. O que fazer, como fazer, o porquê, já as correções e tudo. Porque numa eventual, se acontece algo de novo, de ter que ir lockdown e tudo, as pessoas se cuidar em casa, ela consegue, ela tem uma facilidade. Tanto que isso eu já vinha aplicando. E quando teve a pandemia, eu me virei muito bem. Foi onde eu mais ganhei alunos. Na hora que começou o lockdown, eu falei assim, eu e a Ana conversamos. É um momento que eu vou trabalhar pra caramba. Tanto que eu trabalhava demais. Sim, eu lembro. Hoje mesmo eu vi que você tinha até comentado numa postagem que eu fiz das aulas online que eu fazia lá antigamente. E que você me marcou hoje, daí eu vi que um anterior era um comentário que você tinha dado lá. E era que eu fazia o quê? Eu criei dentro da plataforma Zoom uma aula online. E fui chamando as pessoas e tinha pessoas até de outro país. Teve pessoas de Portugal, Nova Zelândia, treinando junto com pessoas ali. A gente marcava um horário e eu fazia a aula como se eu estivesse com eles no momento. Uhum. Então, eu gravava os vídeos antes. Durante a aula, eu reproduzia os vídeos e ia olhando câmera por câmera, fazendo as correções. Uhum. Então, foi um momento ali que, tipo assim, a pandemia, ela trouxe muito... foi um momento que eu utilizei muito para crescer o meu nome. Porque nisso eu já estava para abrir o conceito HVB. Então, eu utilizei muito ali. Nossa, a gente você tava pré-abertura, você começou as lives. Foi, porque assim... eu acho que já é meio uma característica sua, a criatividade ali, sim, né, meu? Que assim, levando pelo lado de outras empresas, uhum. Aí você vê o quão importante é uma mente criativa, né? Demais. E talvez pensar um pouquinho fora da caixa, porque todo ramo é bom. Sim. Talvez só a pessoa ruim, a pessoa que é ruim, né, que tá tocando ali o negócio. Mas é legal demais. Igual eu comentei, como eu sempre fui uma pessoa que não gosta de ficar parado, na hora que teve o primeiro lockdown, que ninguém sabia o que era o Covid-19, que foi aquele medo, aquele susto, que daí todo mundo falou, agora a gente vai saber quem são os fortes e tudo. Eu falei, eu já tinha anunciado na clínica que eu ia sair. Eu tava para abrir. Eu acho que, se eu lembro exatamente, a gente teve o primeiro lockdown dia 18 de março. Isso. Porque eu tava para abrir minha academia, era no próximo mês. A intenção era abrir. Eu falei, meu Deus, e agora? Daí eu falei, não, vamos aproveitar isso como uma coisa boa. Tanto que eu ganhei bastante alunos quando teve esse lockdown, porque eu tinha facilidade com a internet, treinos assim de movimentos, e eu fui ganhando alunos. O pessoal foi me conhecendo, foi vendo, eu falei assim, eu fazia aula das 6 da manhã às 20 horas, sempre, o tempo todo, e fazendo ações para chamar mais aluno, fazia desafios, campanhas, porque eu falei, agora é o momento. Fazia posts no Instagram voltado à atividade física, muita gente compartilhava. Então, foi crescendo a rede. Uhum. Sempre fui buscando. Eu lembro que até uma das primeiras aulas suas pelo Zoom, eu lembro que eu participei. Uhum. Lembro que acho que a gente conversou um pouco antes, né? Uhum. E daí eu falei, Capota, é um programa legal. Porque ninguém sabia, né, mano? Nada, né? Sim. Ninguém sabia o que ia fazer, o que ia acontecer. Eu lembro que a gente conversou. Eu falei, Capota, é um programa legal, cara. Que é o Zoom. Ele falou, vou dar uma olhada. Sim. 2 dias depois já tava lá, galera, vai ter um negócio, sei o que. Eu falei, caramba. A Thaís aqui, a amiga Thaís aqui do estúdio mesmo, comentou aí as aulas da Red. Quando que entrou aí nessa... Cara, então, tudo nesse processo. Teve o lockdown, comecei a dar as aulas e tudo. Nisso, o que aconteceu? Eu já tinha avisado que ia sair da clínica e tal, e eu não tinha daí pra onde ir. Então, o que eu comecei a fazer? Eu conversei aqui com o pessoal do Arred, eles me cederam horas, então eu terminava a minha aula na clínica, eu lembro que eu dava aula até às 5h30, algo assim, eu vinha pro Arred, ligava o meu computador, dava aula daqui do Arred, terminava a aula às 7 horas, eu ia aqui na 28, na praça, dar outra aula presencial.
Então, a Red ele me ajudou muito nessa estrutura, até para organizar o meu plano de ação do meu espaço. Porque nisso eu já estava projetando como ia funcionar o conceito HVB. Quem eram as pessoas que eu ia convidar, qual ia ser o formato de trabalho, como que ia ser a mensalidade, como que ia ser os equipamentos, qual que ia ser toda a cara que é hoje do conceito HVB. E isso eu passava horas e horas aqui no Red. E eu sou uma pessoa que, assim, em casa eu não funciono. Então, eu ficava em casa, daí tem muita distração, TV, computador e tudo. Você te distrai facilmente. Então, eu vinha pro Red, aqui eu me sentava, 3, 4 horas sentado, planejando tudo. Que daí foi onde surgiu essa ideia do Zoom, de dar essa aula online, e foi surgindo até parcerias. Igual hoje o meu grupo de corrida é em parceria com a Red Coworking. Já era antes ou não? Já era antes. Né? Já, desde o início do Arred, a gente já começou com um grupo de corrida. Porque a ideia do Arred de, proporcionar, promover pessoas e tudo, eu gostava muito dessa ideia. Eu era apaixonado por isso, entendeu? Eu falei, vocês têm que dar um jeito de me encaixar lá de alguma maneira. Tanto que daí a gente fez o grupo de corrida e fizemos várias ações juntas. Então, eu não participo aqui só como um grupo de corrida. Já teve várias coisas que a gente fez junto. Sukiyaki. Fizemos várias campanhas juntos. Sempre quando eles me chamam... Eu lembro depois da 28, o pessoal vinha pra cá. 28 de janeiro a gente fez aqui o Happy Hour.